Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez, com muita graça, começando o nosso podcast César Augusto Conectando Histórias. Hoje a gente tem uma história que eu particularmente gostei muito, já conversei um pouquinho com ele. Ele que é um cara jovem, assim como eu, né? Como você? Praticamente Bom, a mesma não faça idade. isso com um rapaz, Praticamente não. a mesma idade. Todos jovens, todos jovens. É só de espírito, aí pronto. Talvez você seja até mais novo do que ele. Eu acho que eu tenho algum problema com idade, sempre que eu falo dói aqui um pouquinho. Mas vamos lá, gente. Hoje promete ser uma conversa muito divertida, muito descontraída. A gente vai conhecer a história de um jovem empreendedor que tem um brilho no olhar, né? E eu acho que até brilho porque ele trabalha com brilho. Eu já vou passar para ele, mas eu queria que César conversasse um pouquinho com a gente nesse início. Muito bem, é fantástico mesmo. E tive a oportunidade aqui de conversar com esse jovem, que daqui a pouco vocês vão saber quem é, mas que tem 26 anos de idade. E assim, o maior desafio, um dos maiores desafios do ser humano é ele descobrir como nós funcionamos, né? É ter um manual de informação da nossa mente. Nós temos que ter a consciência da capacidade de realização que cada um de nós tem. Nós nascemos para sermos pessoas felizes, bem-sucedidas. Nós nascemos para servir. E muitas vezes a gente não compreende isso. Nós somos agente de transformação do mundo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não na questão física, porque fisicamente nós não vemos Deus, mas na capacidade de amar, na capacidade de perdoar, na capacidade de realizar. Na verdade, nós somos capazes de realizar, porque Deus nos fez assim, capaz de amar como Ele, capaz de perdoar como Ele, e nós não fazemos isso. Basta que a gente arregace as mangas e faça. Tenha a coragem de fazer, sabe? Nós estamos aqui, criamos esse podcast César Augusto Conectando Histórias, porque nós temos percebido, já percebemos isso, que as histórias se repetem. Eu conversando com esse jovem, e aí eu vi também o quanto de passagem que ele teve na vida, que também eu tive, né? O quanto de passagem que ele está tendo na vida, que eu também tive. Então, as histórias se repetem. Se de repente nós usarmos a inteligência para aprendermos com as histórias de outras pessoas, fazermos a interpretação, ressignificar a sua vida, a probabilidade de nós termos uma vida de paz é muito grande. E, na verdade, a gente passa muito tempo da vida correndo. Chega uma certa idade que a gente faz, por que foi que eu corri tanto? Porque, na verdade, o que eu busco é a paz. Então, na verdade, a paz está ao nosso alcance. Então, muitas vezes a gente foge de nós mesmos. Então, eu não tenho que fugir de mim. Você não tem que fugir de você. Porque eu e você, enquanto vida terrena tivermos, nós vamos viver conosco. Então, assim, que eu me ame cada vez mais, né? Que eu de repente, me perdoe o meu passado, compreenda que tudo que eu vivi foi para um fortalecimento da minha vida. Tenho que compreender isso, eu tenho que ressignificar coisas que de repente poderiam ter sido um desastre para mim, mas eu fazia esse tipo de ressignificação. Então, nós vamos bater aqui o papo com um jovem, ou seja, vai ter gerações diferentes aqui nesse bate-papo. E aí eu me pergunto, como é que eu, César, estava com 26 anos de idade? Com 26 anos de idade, eu já tinha quebrado uma empresa. Com 26 anos de idade, já tive uma ascensão muito grande num banco. Com 26 anos de idade, eu estava construindo um negócio que poderia ser um grande sucesso. Porém, como esse jovem mesmo disse, né, aqui nos bastidores, tudo isso é para o nosso fortalecimento. Eu cheguei ao fundo do poço, com 3 anos depois, 4 anos depois. Então, assim, e entrou um oficial de justiça na minha casa, levou todos os meus móveis. Então, assim, nós temos aqui que procurar fazer esse tipo de interpretação, e eu espero que vocês aproveitem muito cada instante dessa conversa que nós teremos aqui com esse jovem, que vai ser, eu não tenho dúvida, um excelente episódio. Ele, com 26 anos, ele tem uma história que talvez tenha sido de pessoas de muitos anos, de 50, 60 anos, não tenha vivido as experiências que ele viveu. Então, fica com a gente, aguarde e retorna aí para Lamonier. Rapaz, depois desse preâmbulo, né? Ele Fábio, né? Ele é o proprietário da
Black Garage. Eu vou chamar de Fábio, porque eu já conversei com ele e ele disse que... O L já saiu. Já, porque assim, quem tem nome complicado... Quem tem nome Lamonier, chamam de quê? Lã? Só me chamam de Lamor, de Lalá, de Monier. Dificilmente alguém me chama do nome completo. Então, o Fábio, ele é proprietário da Black Garage, né? É uma empresa de estética automotiva. E por que é que eu falei no início que eu vi o brilho no olhar dele, né? Porque ele é um cara que brilha e faz o carro dos seus clientes brilhar. Então faz todo sentido. Ali, Fábio, estou muito feliz com sua aceitação por bater esse papo aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco dessas vivências, um pouco dessa experiência à frente da Black Garage e um pouco também dessa experiência de vida pessoal, do que veio antes, durante e o que, se Deus quiser, vai vir depois, né? Eu já vou começar dando um spoiler aqui. Eu até anotei aqui para não esquecer. Você é esposo da Maria Eduarda e o papai da Maria Helena. Isso. Não é isso? E aí... Fábio, eu queria que você me dissesse assim, quem era Fábio no início, na infância, na adolescência, como é que você era um adolescente? Você era um adolescente comum como qualquer um? Eu falo isso porque Edmundo, quando veio aqui, a gente já descobriu que ele era meio nerd, gostava dessas coisas, mas e aí às vezes a gente vê até um certo padrão, mas eu queria saber de você, como era a sua relação com as outras pessoas, com a sua família, na parte da sua infância e adolescência. No tempo de infância, eu estudava no Colégio das Neves, estudei lá boa parte da minha vida no Colégio das Neves, e foi um período bem difícil da minha vida, eu costumo dizer, porque eu demorei um tempo para me encontrar, para me achar. Eu, por muito tempo, duvidei muito da minha capacidade, duvidei muito do que eu podia fazer. Eu era um cara que no início era um pouco tímido, tinha os meus receios, e isso tudo foi só se agravando quando eu completei 13 anos e o meu pai veio a falecer num acidente de carro. Então, após isso, acabou que eu me retraí mais, me fechei mais, e foi um período bem difícil, né? De muitos questionamentos, de muitas dúvidas que a gente acaba passando, principalmente quando a gente é jovem, né? E perdendo o pai, que para mim, meu pai sempre foi minha referência máxima, tanto como pessoa, como empresário também. E quando eu perdi ele, eu me senti muito sozinho. Eu achava que a minha mãe ela não ia poder ter essa visão masculina, que acredito que muita gente que cresce sem o pai ou sem uma mãe pode ter também. E foi um período bem difícil, mas também, como eu falo, um período de muito aprendizado que foi fundamental na minha formação hoje em dia, até no meu cuidado com a minha filha, para poder oferecer o que eu não tive para ela. Às vezes a gente passa por um trauma na vida, né? Uma situação desse tipo na vida. E César fala muito isso, e eu vou até repetir aqui. Eu estou dizendo que é ele que fala para o pessoal não achar que é eu que estou dizendo. Sim. Mas ele fala muito isso e eu gosto muito de citar aqui as palavras dele, que a gente pode usar a adversidade de duas formas. Absorver aquela adversidade e ficar triste, né, e se lamentar por aquilo pelo resto da vida, ou entender aquela adversidade como um momento de superação, né, seu César? Eu acredito que o senhor deva ter passado por um pouquinho, né, de adversidade. É isso mesmo, assim, nós temos que entender que todo o processo é para nos fortalecer. Na verdade, a adversidade é para o fortalecimento de nós, né? Imagine, às vezes nós queremos muitos milagres mais na nossa vida e não estamos dispostos a passar pelo processo. Então, você que está nos assistindo, talvez que tenha 26 anos, que tenha menos do que isso, e às vezes a gente demora demais a compreender esse processo. Demora muito para compreender. E, na verdade, nem se perdoa por aquilo que viveu. Então, que você compreenda que não sei como é que você está vivendo ou o que você está vivendo, mas aquilo que você está vivendo nesse momento, tenha certeza. Se realmente você tiver um bom caráter, procurar fazer o bem, saiba que isso que você está fazendo hoje é para se fortalecer. Porque quem rege a sua vida é aquele espírito que você permitir, ou o espírito bom ou o espírito mau. A gente é quem permite, quem é que comanda a nossa vida. Fábio, você
falou, né, que na sua adolescência você era um pouco retraído, um pouco tímido. E hoje, pelo menos pela conversa que a gente já teve, você já está bem mais solto. Fez teatro também? Não, é a experiência do dia a dia, o que eu costumo dizer, o dia a dia é o que construiu o Fábio. A construção da Black Garage, ela está totalmente ligada à minha construção também como pessoa, a esse desenvolvimento das minhas habilidades que eu achava que não tinha. Por muito tempo eu achei que eu nunca iria ser capaz de estar aqui hoje participando, de frente para várias câmeras, de frente a pessoas tão experientes, compartilhando um pouco da experiência. Então, é isso, é o processo, sabe? Quando a gente está disposto a viver o processo, as portas vão abrindo, as coisas vão acontecendo, e o que antes estava escuro vai aparecendo uma luz, né? E é maravilhoso isso tudo. O processo, eu sempre falo isso, o processo, viva o processo. As partes ruins, as partes boas, tente tirar um aprendizado de tudo, que uma hora você vai sorrir sozinho. Ultimamente tenho vivido um momento muito bacana, muito feliz profissionalmente, na minha vida também pessoal. Tem horas que eu tô no meu dia a dia e eu fico arrepiado por qualquer coisa. Então, isso é a certeza que a gente tá no caminho certo e que não pode desistir. Ao longo desses 26 anos, foram vários momentos que eu duvidei da minha capacidade, como eu falei, que eu tive que me reinventar, que eu tive que procurar um caminho. E é maravilhoso quando a gente vê as coisas acontecendo, né? O poder de Deus na nossa vida, ele é maravilhoso. Quando a gente... Eu não falo muito mas eu vou fazer um comentário aqui que eu acho que é bem pertinente. Eu acho muito bonito quando alguém celebra pequenas vitórias do dia a dia. Às vezes o senhor acabou de falar, às vezes a gente fica esperando um negócio tão extraordinário acontecer, né, para poder comemorar, e o simples fato de você acordar de manhã, ter um pão com manteiga ali para você comer, é uma vitória, é uma celebração. E essas pequenas coisas precisam ser celebradas. Às vezes a pessoa acha que a felicidade ela vai ser uma constância assim. E aí eu fico esperando, faço de tudo e tal, não, mas um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou ser feliz. O cara morre e teve vários momentos de ser feliz e não se tocou, né? Então a felicidade são pequenas doses que a gente vai bebendo no dia, né? Bebendo no dia a dia. Você estava falando, Fábio, que aos 13 anos de idade você perdeu seu pai. Sim. Que era exatamente o seu pilar, que era exatamente a sua referência, tanto quanto empresário como homem. E aos 13 anos, como foi superar essa situação? Né? Como foi superar essa ausência do seu pai? Foi um período que foi bem difícil. Não vou dizer que foi fácil, porque por muito tempo ele me perseguiu, as mágoas, tudo que aconteceu, né? Porque meu pai acabou falecendo num acidente de carro. Meu pai tinha 36 anos, então era um cara bem jovem, bem novo. E acabou mudando totalmente a minha vida da minha mãe, da minha irmã. E bagunçou bastante. Foi um período muito difícil que a gente teve que se reinventar. E eu, pessoalmente, tinha ele como minha referência máxima de tudo, de gostar de carros, de tudo. Ele sempre foi para mim o meu super-herói. Quando a gente, por um momento, viu que o super-herói não estava lá, a gente teve que buscar um super-herói, né, para essa história. A história ela não poderia ficar sem alguém ali à frente, alguém para tentar trazer o bem, né? E eu me vi muito nessa responsabilidade de tentar oferecer o melhor para minha mãe, para minha irmã também dentro de casa, nesse sentido, porque minha irmã ela era mais nova que eu e ela acabou que no momento ela não entendeu tanto o que estava acontecendo, mas com o passar do tempo a gente vai sentindo na pele como é não ter essa referência masculina, mas aí também a gente não pode se acomodar e tem que ir atrás, tem que se reinventar, né? Essa é uma palavra que pode ser que a gente fale bastante, porque é necessário a gente estar se reinventando diariamente, constantemente. Lamonia, você veja só, é assim, a fé, eu não sei o quanto Fábio tem fé, não sei o quanto você tem uma conexão com um ser maior, mas assim, num momento como esse, a gente
nós temos que compreender que quando Deus permite algo muito importante sair de nossa vida, é porque nós temos a capacidade de superação. Sim. Então, e isso vem através da fé. Quando, de repente, a gente pode se sucumbir diante de uma perda que você teve, Sim. não tão significativa. A gente tem que usar isso como motivação. Por muito tempo, agora já falando um pouco mais do período da adolescência, a gente acabou caminhando ali por caminhos que no meu ver não são tão proveitosos, mas que foram fundamentais nesse processo de formação, e chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a me questionar ainda mais, e eu me questionei muito de, caramba, será que o meu pai ia ter orgulho de mim? Será que o meu pai ia ter orgulho do que eu estou construindo, de tudo que está acontecendo? E por muito tempo essas mágoas desse processo, elas permaneceram. Por muito tempo, depois do dia que eu enterrei meu pai, passei mais ou menos, acredito que mais de 8 anos, de 8 a 10 anos, sem ir lá no cemitério. Para mim, eu não me sentia preparado de ir lá visitar ele, porque a vida que eu levava, tudo, para mim não era para mim não fazia sentido. E conforme a minha filha nasceu, tudo mudou, porque trouxe uma nova perspectiva para minha vida, novas motivações, novas responsabilidades, e costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque minha esposa ficou super aperreada. Eu saí de casa muito jovem, como eu falei, a gente saiu de casa muito jovem, e a gente foi morar junto já, num apartamento todo mobiliado ali, de primeiro momento, já que a gente não tinha se preparado de nada, e a gente foi lutando, batalhando, construindo. No primeiro mês a gente já começou a olhar um para a cara do outro e vamos pensar em ir para um apartamento semi-imobiliado, vamos começar a comprar nossas coisas. Então, super importante esse papel também de Eduarda nesse geral, né? Eu costumo dizer que sozinho eu não tenho como falar da minha vida sozinho. Sempre vou estar falando de outras pessoas que foram fundamentais para essa evolução, tanto pessoal quanto da Black em si. Fábio, durante esse período, né, logo que seu pai faleceu, e antes de você iniciar como abrir seu negócio, sair de casa e tal, foi um período um pouco mais conturbado da sua vida, né, onde você passou por várias dificuldades, e a pessoa que você é hoje, você acredita que você seria uma pessoa diferente se você não tivesse passado por essas situações? Como você fala, eu dou muito valor ao processo, né? Sim. O que é que esse processo ele tem de culpa não no sentido de coisa ruim, mas o que é que esse processo tem de responsabilidade em Fábio hoje, no homem que você é hoje? É fundamental. O processo é o que vai formar a gente em diversos aspectos, né? Tanto como pessoa, como profissional. O processo na minha vida, ele é muito constante, ele ainda está acontecendo, né? Esse processo na minha vida, na Black. Lá na Black eu tenho uma história que eu até comentei já com a Monier, que faz total sentido com isso do processo. Quando eu comecei lá com a Black Guard, a gente começou com uma estrutura bem pequena, com uma estrutura simples, não oferecendo realmente o que tinha de melhor, mas com a vontade, né, de fazer o melhor ali com gosto, já que a Black ela surgiu dessa vontade, desse meu gosto de cuidar de carros, de me dedicar a isso. Eu era estudante de gastronomia e abandonei tudo para focar nessa área de estética, me capacitar, estudar, e com o tempo, o processo ele é fundamental. Como você estava falando, a história, quando a gente começou, a gente não tinha uma estrutura boa, a gente não sabia lidar bem com os clientes, e a gente sempre via empresas que se destacavam mais no mercado, recebendo veículos diferentes, veículos caros, veículos top, e a gente sempre fica com aquele sentimento de, caramba, queria ter essa oportunidade, queria que esse momento chegasse. E aqui em específico tinha uma pessoa que ele possui alguns veículos aqui na cidade em específico que sempre me chamou muita atenção, sempre via ele fazendo esses serviços em outros locais, e eu sempre me questionava, será que um dia ele vai me dar uma oportunidade? Será que um dia ele vai ver o meu trabalho? Será que um dia a minha hora vai chegar? Eu sabia das minhas limitações, sabia que eu estava num local mais escondido, que eu não tinha os melhores produtos, que eu não tinha a melhor estrutura, mas eu sabia que se eu perseverasse, se eu continuasse
era assim, uma questão de tempo para que ele notasse o meu trabalho. E a gente perseverou, batalhou, continuou nesse cuidado diário, né? Nessa meta diária. A gente tem que criar pequenas metas e ir buscando elas, lutando com elas, porque é isso que vai dando gosto, é isso que vai dando sentido. Torça por cada carro que você faz, no meu caso específico, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu pego um carro desses assim, parece que eu comprei o carro, fico ali 10 minutos só olhando pro carro e sorrindo e rindo. E nessa história específica, quando foi agora, acredito que mais ou menos 3 meses atrás, eu estava em casa com o celular e o celular recebe uma mensagem quando eu vejo um cliente específico perguntando o valor de um serviço. E aí eu começo a conversar com ele e ele pede para ir fazer uma avaliação de um serviço em determinado local. Eu vou lá fazer essa avaliação. E quando eu chego lá, é um dos carros que eu sempre quis fazer, né? Me deparo com ele ali na minha frente e fiquei muito feliz, muito feliz. Aí, só que Deus ainda me testou nesse momento. Quando eu cheguei lá, fiz o orçamento, encaminhei tudo para o cliente, passei o preço do meu serviço para ele. No WhatsApp, ele não falou mais nada. E eu, caramba, será que eu perdi minha oportunidade? E fiquei com isso na cabeça, mas também não falei mais nada. Tinha passado todas as informações do serviço, tinha esclarecido tudo, tinha ficado tudo bem esclarecido. E passou uma semana e meia. Quando chegou no finalzinho da semana, eu recebi mais uma mensagem dele falando que estava mandando 2 carros lá pra gente. Aí, a partir disso, a gente começou uma relação. Hoje, inclusive, tem um carro lá dele, lá na empresa, virou cliente, confia no nosso trabalho. E é muito, muito maravilhoso. Sempre que eu falo essa história, eu fico arrepiado, porque é você acreditar. E quando ele fez os serviços, eu entreguei o veículo para ele, passou alguns dias, ele mandou uma mensagem falando que o serviço tinha ficado muito bom, que ele tinha gostado. E é um cara que está acostumado a fazer serviços nos melhores lugares do Brasil. Cliente muito, muito bacana. E na mesma hora eu mandei a mensagem para ele agradecendo e falando um pouco dessa história aqui, que sempre quis que ele fosse meu cliente, que estava muito, muito, muito feliz, que mais qualquer dinheiro, ter ele ali comigo, confiando no meu trabalho, no meu potencial, já era fantástico. Que coisa fantástica. E é incrível, são pequenas histórias, são pequenas coisas que quando você para ver, dão sentido a tudo, e é isso que torna a experiência fantástica, é isso que torna maravilhoso, sabe? Você viver o processo, viva, não desacredite do processo. Tem momentos que as pessoas vão desacreditar de você por você ser jovem, ou por você já ser mais velho, mas se você acredita numa coisa, lute, se capacite, estude, busque o melhor. Hoje muita gente quer, mas não é só querer, você também tem que lutar, e principalmente nos dias ruins. Não é todos os dias que vão ser histórias boas, que vão ser histórias felizes. Na grande maioria das vezes são histórias tristes, então a gente tem que tirar o proveito, tirar ali o ânimo, o gás para evoluir, porque se eu não tivesse passado pelas dificuldades, não tivesse passado por muito tempo, teve semanas que eu passei lá na minha outra empresa sem receber nenhum cliente, uma semana e meia sem entrar nenhum carro para serviço, e aí a gente se questiona muito, a gente se duvida muito. Fábio, o nosso podcast tem por objetivo estimular as pessoas que estão desacreditadas nela mesma. Minha vida não faz mais sentido, por que eu viver, para que viver? E na realidade a gente quer ajudar essas pessoas a se levantarem, a acreditarem. Todas as mensagens que você estava passando aí, e aí eu vi o seguinte, que você perdeu seu pai quando você tinha 13 anos de idade, você ficou com vergonha de você pelo comportamento que você tinha na época, Sim. Você se questionava o quanto eu estou dando orgulho para o meu pai, o quanto ele se sentiria orgulhoso por isso que eu sou hoje e tal. E continuava fazendo indo pelo mau caminho que você tanto Sim. falou. E aí chegou a sua filha, foi uma motivação a mais. Sim. E você começou a mudar seus comportamentos. Sim, Então, assim, quando você diz, eu
passei pelo mau caminho, porque de repente alguém que está nos assistindo, nesse momento, pode estar vivendo algo que você viveu. E nesse momento ele pode estar querendo desistir de si mesmo, Sim. dizendo, não vou vencer. E você está se superando. Então, o que é, você disse, eu ia pelo mau caminho, mas o que é esse mau caminho que você tanto disse, para que você fale e incentive alguém que de repente esteja vivendo, porque as histórias se repetem, vivendo algo que você viveu. Sim, sim. Nesse período de adolescência, como eu falei, né? Tinha o suporte da minha mãe em casa, mas sempre fui muito rebelde, né? Um momento que, por não ter o suporte ali do meu pai, eu arriscava muito, saía muito, gostava muito de farrear. E durante esse período, né, a gente acaba indo além de bebida, acaba conhecendo o mundo das drogas também e fazendo uso. E foi um período muito complicado da minha vida, como eu falei, que eu todos os dias agradeço muito a Deus por ele ter me escolhido, por ele ter, no meio de todo mundo ali, me dado a oportunidade de reconstruir, de recomeçar, de ter botado a minha filha na minha vida, porque se não fosse ela, não sei se eu ia estar nem aqui hoje com vocês conversando, dando aqui esse depoimento, mostrando que o trabalho da Black vem sendo construído, que vem acontecendo. A Black é a minha vida, eu construo, me dedico o máximo para realmente fazer tudo da melhor maneira, com paredes firmes, que suportem a tempestade. Quando a gente constrói uma casa com paredes frágeis, a primeira tempestade que vier, ela vai vir abaixo. Então, é importante a gente construir as nossas paredes com areia firme, né? Com cimento firme, para fazer tudo dar certo. E você já começou a construir esse início da sua vida em meio a uma tempestade, né? Que foi, pelo que você fala, eu acredito que a partir da morte do seu pai, iniciou-se um processo de trabalho de fortificação de você. Sim, com certeza. Como você falou aí, as coisas que você passou, tudo que você fez foi te encaminhando, te melhorando, né? Te fortificando para isso. Mas eu queria saber agora como é que surgiu, como é que realmente iniciou a Black, assim. Você fala muito assim, e é muito, eu acho, e eu falei isso para César. Os olhos dele brilha, né? Brilha. Eu disse, César, quando a gente teve aquela conversa prévia, né? Eu disse, César é um cara que fala do trabalho com brilho no olhar. Ele fica muito feliz quando ele fala. Então, eu queria saber no início, como é que você começou, como é que você iniciou, como é que começou esse processo? Sair de casa, vou criar isso aqui de cara ou não, vou fazer outra coisa. Me conta aí um pouquinho desse início da história. A Black em si, ela começou, como eu falei, eu sempre gostei muito de carro, sempre fui um super apaixonado por carro, sempre gostei realmente muito. E durante a pandemia, eu estudava gastronomia, estava fazendo a faculdade de gastronomia para poder começar um negócio na área. E durante a pandemia, em casa, com aquilo tudo, eu comecei a ver mais no YouTube sobre estética automotiva, sobre serviços de estética automotiva e me surgiu o interesse. Porque até então é uma área nova, é uma área que teve sua ascensão agora durante a pandemia e que surgiu muito meu interesse. Nunca tinha tido, de fato, interesse porque não era uma área que possibilitava um crescimento tão grande, né? A maioria do pessoal estava acostumado com aqueles serviços menos especializados, serviço de lava-jato. E quando eu comecei a ver sobre estética, ver que as pessoas estavam buscando, aí me deu um interesse, eu vi que eu realmente gostava daquilo, eu já vivia aquilo, eu já comprava bastante produtos para o meu carro, já investia nisso. E as pessoas já acompanhavam também, porque eu comecei com uma página no Instagram do meu carro. A gente sempre teve essa parte da rede social super presente na história da Black também. E o início foi nisso, né? Começou com esse meu desejo pessoal, com esse meu gosto pessoal por carros. Então, assim, era algo que você já fazia, era um hobby? Um hobby. Você já gostava de cuidar? Eu costumava dizer que quando eu mandava o carro para lavar, eu pagava e eu mesmo lavava, porque eu levava o carro para lavar e eu ficava lá. Eu levava o meu material, levava os meus produtos e eu ficava lá. E os proprietários, um funcionário a mais, um colaborador a mais.
E aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo e estudando, me capacitando, que hoje na área de estética, não só na área de estética automotiva, mas como em diversas áreas, você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que adquirir conhecimento porque é a sua arma com o cliente, né? O conhecimento, você só tem como contra-argumentar com o cliente quando você tem conhecimento, quando você tem domínio daquilo que você está fazendo. Se você não domina aquilo que você está fazendo, como é que você vai conversar com o cliente? E aí começou em 2020. Isso, a Black começou em 2020, né? O projeto, vamos dizer assim, né? O estudo. E quando você foi começar, deve ter muita gente cercada e você apoiando. Eita, vai dar certo, vai dar certo. Sim. É assim que faz. É difícil. Graças a Deus eu tive pessoas que fizeram realmente isso, que Legal. apoiaram, que vestiram a camisa, mesmo sabendo das dificuldades, me motivaram. Mas também, como eu falei, são vários nãos que a gente recebe durante o processo. É muita gente que acaba desacreditando, lhe julgando pela sua estrutura menor, por você ser novo. Então, é um processo. Quando a gente está disposto a enfrentar o processo e a viver ele, e a passar por todas as etapas, a gente vai se fortificando. E a capacidade financeira para iniciar esse negócio? A gente começou a Black lá com um investimento de 10 mil reais. Foi 10 mil reais que, para quem está na área, sabe que é um investimento muito baixo para você ter um maquinário de estética automotiva e principalmente ter produtos à disposição. Porque na estética não existe uma receita para fazer um polimento, não. Cada carro é um carro, cada carro tem uma contaminação, cada carro tem um processo. Então, você tem que adequar o seu material de acordo com a necessidade dele. E esses 10 mil você tinha? E a gente tinha uma parte dele já guardado e a minha mãe, ela me ajudou pagando o meu primeiro aluguel lá da empresa. Ela pagou o calção que precisava, ter alguns calção, e ela confiou no meu trabalho e depositou esse dinheiro lá para a gente começar. Muita gente não começa Lamonier dizendo que não tem dinheiro, né? Não se mexe e não vai começar porque não tem dinheiro. É verdade. Mas... E é sempre bom ter pessoas, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Eu só tenho a agradecer a ela. Não tenho uma mãe, não. Tenho um anjo que sempre me abençoou. E eu falo muito do meu pai, mas a minha mãe eu não tenho nem o que dizer. Depois que meu pai faleceu, ela fez o papel dela e o papel de pai melhor maneira. Exatamente, da melhor maneira possível. E se hoje eu também tô aqui é por causa dela. Se a Black tá dando certo, também é por causa dela. Porque ela é minha maior motivadora. Hoje, quando eu abro aqui o Instagram da empresa, tem a curtida dela, tem ela reagindo lá e eu quero muito dar orgulho para ela. E isso é muito importante, né? A gente saber e valorizar isso, né? Principalmente no nosso início. E aí você começou, iniciou aonde? O que era tanto que você fazia? E eu já queria que você já contasse como é que você começou, como é que era e como é que está hoje. A Black, como eu falei, ela começou lá na Vila de Ponta Negra. A gente começou com uma estrutura bem simples, né? Com um maquinário ali necessário para estar desenvolvendo principalmente os serviços de lavagem. A gente começou sem a parte de iluminação. Na Vila de Ponta Negra? Na Vila de Ponta Negra, isso. Foi onde a telepesquisa me encontrou pela primeira vez. Coisa boa. Lá na Vila. Foi onde a gente teve início com o nosso projeto. E a gente começou lá com um espaço bem reduzido, não tinha uma iluminação. A gente que trabalha com estética, a gente precisa de uma iluminação para facilitar durante esse processo de polimento, durante os demais processos. Quanto mais luz, melhor. Então, a gente hoje lá, quando a gente começou na Vila, a gente não tinha uma iluminação boa, a gente só tinha realmente as luzes que estavam já lá no teto, não tinha piso, não tinha capital para fazer o box, né, o diquezinho, tudo como deveria ser, né? Tinha muita vontade de começar, mas a estrutura mesmo não tinha. Mas aí mesmo sem ter, a gente começou ali, foi se rebolando, se reinventando, porque no início a gente não tinha o box de lavagem, né? A estruturazinha, o dique que fica ali em volta. Então, todas as vezes que a gente lavava um carro, a água espalhava em tudo e era cerâmica. Então, alagava a loja inteira. Terminava de fazer, tinha que puxar com um rodinho tudo para poder dar continuidade. E durante isso foram várias quedas, já quebrei o braço, uma queda fazendo serviço. É o processo, né? É o processo. Pois e aí é muito importante que cada uma das pessoas que esteja nos assistindo pense: o que é que eu estou vivendo hoje?
o que é que eu estou pensando em fazer e não faço por quê? Porque ainda não está no momento. Porque ainda não está do jeito que eu quero. Esse momento ideal não chega nunca, né? Então você tem que ter a coragem de começar. Você começou na Vila de Ponta Negra com o que você tinha. Sim, sim. Então a gente aprende que feito é melhor do que perfeito. Sim, né? com certeza. Então não, as pessoas não podem desanimar. Tá com desejo de fazer alguma coisa? Encare. Com o que você tem, né? Com a sua limitação, mas inicie. Não dê desculpa de você não ter feito porque você não tinha tudo o que queria. E com certeza, Fábio, quando começou, ele não começou da forma como gostaria de começar. Ele queria ter começado com a estrutura. Quem é que não quer, né? Quem não quer? Mas começou, que foi o mais importante. E hoje como é que a Black tá? E fundamental, vale a pena dizer. Porque muita gente quer começar, mas o ideal é começar pequeno. Se eu não tivesse começado pequeno, eu não ia saber enxugar os gastos, não ia saber poder ter a gestão que eu tenho hoje. De repente, se eu tivesse começado com mais estrutura, eu não ia saber solucionar os problemas da forma que a gente soluciona hoje. A dificuldade, ela fortalece muito. Uma frase que eu já vi que faz muito sentido é: continue caminhando sem ver. Então, isso é muito importante. Por mais que você você tem um objetivo, você tá vendo ele muito distante, você não tá vendo ele porque ele tá muito distante. Mas continue caminhando. Uma hora vai chegar, vai acontecendo as coisas. Não só pense no pior, pense que o melhor também pode acontecer e vai acontecer. Não queira pular etapas, né? Não queira pular etapas, viva, porque isso tudo é muito importante. Quando você chega um pouco mais na frente, você vê que isso foi fundamental. Hoje a Black, ela não está nem perto dos 100%. A gente ainda tem muitos planos, ainda tem muita coisa para ir além nela. E a gente é isso, é se reinventar, é não se acomodar, procurar sempre o melhor dentro da sua realidade, né? Vale a pena dizer. Você foi pai antes ou depois da Black? Antes. A Black, quando eu fui pai, eu estava estudando para gastronomia, né? Tinha uma pequena empresa que também já na área fazia venda de roupas online, uma lojinha online, e quando a minha filha nasceu, aí surgiu, né, a necessidade de, caramba, vou fazer algo a mais, vou me dedicar a mais e preciso fazer a coisa mudar. E a gastronomia, como foi que ficou? E aí, essa história toda. Por enquanto, tá um pouco guardada, né? Tá como hobby. Quando chega no final de semana... Vamos comer, vamos aproveitar esse hobby dele, viu? A Black começou como hobby e hoje é o trabalho dele. E mudou, né, gente? Vai que daqui a pouco ele cria outra empresa, né? Um sushi bar, né? Sim, falou que é sushi man. Isso. Dentro lá da Black. Dentro da Black. Olha aí, a gente já tá aqui. Para atender os clientes. Ó, se quiser ficar aqui esperando... Não precisa você sair. Aguarda aí o seu carro ficar pronto. Sim. E é exatamente isso. A gente já estudou essa possibilidade aí também. E quem sabe, né? Mais pra frente aí vai vir coisa nova também em relação à parte já estamos dando spoiler, né? Mas vai vir sim. É uma ideia super válida e super bacana, né? São duas coisas que estão ali lado a lado. E hoje, quanto mais eu costumo dizer que o cliente ele quer que você resolva o problema dele. Então, quanto mais soluções você encontra para ele, enquanto o carro dele estiver lá no seu espaço, melhor, né? Então, quando o carro chega lá, posso fazer uma película, posso fazer um envelopamento, um polimento. Então, a gente... Ô, Lamonier, com 26 anos, o quanto de apoio você tem de... Como é? Maria Eduarda, a esposa. Maria Eduarda. Maria Eduarda é fundamental, né? Porque para você estar à frente de um negócio, você tem que se dedicar, você tem que estar ali vivendo o negócio, e para estar lá vivendo, às vezes a gente tem que se ausentar um pouco de casa, a gente tem que tá ali se dividindo, e o papel dela é fundamental no papel não só meu, quanto da minha filha, porque para a empresa crescer e dar certo, a gente tem que estar ali batalhando, tem que estar lutando, e infelizmente às vezes a gente acaba se ausentando um pouco, e ela cumpre esse papel aí de forma exemplar com a minha filha. Ela, minha total motivadora, influenciadora, me dá ideias, trabalha comigo lá na Black também, ela que terminou agora o curso de administração. Foi outra coisa que a gente, durante esse período, caminhou para tentar concluir esse curso de administração dela, já também pensando na empresa, para ela poder estar ali à frente comigo. Hoje as decisões mais importantes da empresa tem ela ali também por trás.
Porque eu sou operacional, mas ela é a mente. Tipo, É quem manda. ela é a mente, Olha, exato. Se eu fizer aqui um paralelo aqui com todos os nossos convidados, tirando o Ivanilda, que é mulher, mas em todos os empreendedores que vieram aqui, quem manda no negócio é a mulher. O cara só executa. Mas Você vê como é importante você ela- ter essa relação. Né? Assim, Fábio, Lamonier e os espectadores, às vezes, sabe? Por exemplo, hoje com 62 anos de idade, talvez eu tenha uma vida equilibrada em todas as áreas. E aí, com isso, a gente chega nessa idade e a gente vai falar para jovem, olha, cuidado, tenha equilíbrio na sua vida. Mas não é assim. Na vida real não é desse jeito. Você, para de repente, você ter trabalho, se dedicar a uma área, você tem que, de repente, abrir mão de uma outra área. E às vezes, sabe, o jovem ele se cobra muito, porque a geração mais velha diz, olha, você tem que ter equilíbrio. Mas não é desse jeito. Na vida real não é assim. Na vida real não é assim. Eu tive que abrir mão de muita coisa para me focar em outras. Então, é desse jeito. E aí é o processo. O que não faz, você não pode e Fábio falou isso muito bem, querer pular a etapa. Querer tudo o tempo todo, a todo tempo. Calma, essa hora vai chegar. Vai chegar um momento em que exatamente você vai estar com todas as áreas equilibradas. Mas isso aí vai ser uma outra fase na sua vida. Sim. Você está começando um negócio, não tem como. Você tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir aquilo que você quer. Verdade. E falando em negócio, a gente já começa a conversar, ó, falta pouquinho tempo para a gente terminar. Mas Meu Deus. Eu olho para ele e Cíntia fica olhando para mim para não esquecer. Não esqueci da cotação online, Cíntia. Eu vou falar da cotação online. E cotação online vai ser muito bom. Exatamente. Fundamental, viu? Fundamental. E é algo que a gente sempre está falando aqui, porque é algo que, além de ser um serviço novo da telepesquisa, é um serviço que ajuda o usuário. A cotação online ele foi criado pensando no usuário, pensando realmente em ajudar, em otimizar o tempo do usuário. Então, como é que funciona a cotação online? Você está precisando, por exemplo, de um eletricista para, sei lá, corrigir alguma coisa na sua casa. E aí, o que é que geralmente a gente faz hoje? Entra num site, busca, coloca ali no Google, busca outro, liga para uma indicação de um amigo, liga para outro, quando você não tem ali uma pessoa, né, específica. E aí você vai perdendo esse tempo, entrando em contato, explicando o que é, pegando orçamento, e a cotação online entra exatamente aí. Você entra no site da telepesquisa, escolhe lá a opçãozinha cotação online, digita o que é que você quer. Preciso de um eletricista, sei lá, para consertar, sei lá, o quadro disjuntor aqui da minha casa, que deu um pipoco, apagou tudo, pronto. E aí, o que é que a telepesquisa vai fazer? Vai mandar aquela mensagem para todos os eletricistas que tem cadastrado e eles vão receber ali sua demanda e já entra em contato direto com você. Não passa nem por outra coisa. O empresário, né, o empreendedor, o parceiro da telepesquisa recebe sua demanda e já com seu telefone já entra em contato direto com você. Oi, Lamonier, tudo bom? Tá precisando de eletricista assim, assim, assado? Olha aqui, nosso orçamento é esse. Ou como é que eu posso lhe ajudar? Ou tal, ou enfim. E isso economiza um tempo enorme, porque em vez de você estar ligando para um e para outro, eles começam a entrar em contato com você. E claro, para o empresário, para o parceiro, isso é muito bom, porque é mais um canal que ele está recebendo os clientes. Ele vai estar ali recebendo os clientes, opa, cliente tal, precisando de tal coisa. Então ele já vai direto no que o cliente quer. Olha, consegue fazer um atendimento muito mais personalizado. Então, se você não usa cliente, usa cotação online, coloca aí no Google, cotação online telepesquisa, vai cair direto no formulário, você já preenche, já manda o que é que você quer. E se você é empresário, ainda não usa, não dá atenção, preste atenção que isso é mais um canal, não para você fazer venda, mas para você ganhar cliente, se relacionar com os clientes. Porque fazer venda hoje não é uma coisa tão difícil. Difícil é você fazer um cliente. E esse canal de cotação online é um canal incrível para você realmente fazer um cliente novo e criar uma relação, como o Fábio estava falando, né? Importante das relações. Muito bacana, muito facilitador. Eu falo porque eu já sou membro, né? Cadastrada, a Black é cadastrada na telepesquisa e é um serviço que facilita muito, não só para a gente como um empresário, que a gente já recebe ali a mensagem prontinha com a necessidade do cliente. Então a gente consegue ali
fazendo um atendimento mais personalizado de acordo com a necessidade dele, quanto para o cliente também, que vai ter ali à disposição uma série de orçamentos, uma série de serviços de acordo com sua localização, de acordo com o seu orçamento. É muito bacana, eu recomendo realmente, é muito, muito bom. Fábio, a gente tá chegando aqui no finalzinho e a gente falou desse início, de tudo que você já construiu até hoje. Você falou, ainda não está 100%, ainda gostaria de ter muitos planos, mas eu não sei se você já pensou nisso. Se não pensou, vamos pensar agora. Pense aí na Black daqui a 10 anos, como você espera, como você gostaria que tivesse. Daqui a 10 anos. A Black, como eu falei, ela começou de uma necessidade minha ali, do meu cuidado com o carro, de querer ir além. E cada vez mais a gente tá indo além. E os próximos projetos com a Black vão envolver capacitação de outras pessoas. Então, visando isso, imagino daqui a 10 anos a Black com a estrutura bem bacana e principalmente capacitando outras pessoas a poder exercer um trabalho de excelência no mercado de estética automotiva. Hoje a gente vê que esse processo, né, todas as dificuldades, elas foram fundamentais e elas trouxeram uma confiança, uma capacidade de falar muito bacana. E a gente vai poder ajudar várias pessoas com isso, né, com essa experiência. Então, acredito que treinar pessoas para fazer isso aí. Capacitar pessoas. Então, você pensa em, talvez, franquear? Eu não sei se franquear um negócio, é algo que ainda temos que estudar bastante, mas realmente essa parte de capacitação de pessoas, eu acredito que hoje é o meu maior objetivo, capacitar pessoas para elas entrarem no mercado e saber e conseguir alavancar o negócio dela dentro daquilo, vendo as dificuldades, vendo o lado bom e o lado ruim. Hoje eu vejo o mercado de estética automotiva. Quando eu entrei, particularmente falando, quando eu fiz o curso, eu achei que cada serviço que eu fosse fazer, eu ia ganhar R$2.000, R$1.000, R$2.000. E a gente sabe que a realidade não é essa. E que a gente precisa formar o técnico, capacitar a pessoa, mas também dando essa visão para ela. Que não vai ser mil maravilhas. Que realmente é um caminho árduo, complicado, mas que você vai colher os seus frutos, que você vai colher resultados se você for um bom profissional. Jovem de visão, viu? Jovem de visão. Porque eu realmente não imaginava que você fosse dizer... Ia dizer, porque o Black, eu quero agora que tenha um espaço tal e tal. Não, eu quero multiplicar, eu quero passar o meu conhecimento para outras pessoas para aproveitar melhor o mercado. Isso é muito inspirador, Fábio. Como é bom a gente... Porque você passou por um processo, você viu a importância de você ter passado por esse processo e hoje o seu desejo é ajudar pessoas que estão querendo passar por esse mesmo processo que você. Sim. Né? Então, isso é extremamente inspirador. Já que a gente está falando em inspiração... Eu vou pular a ordem aqui das minhas perguntas. Eu queria que você fizesse agora um merchan da sua empresa. Fala o que é que você faz, fala o que é que você pode oferecer. Quiser usar a câmera, tá ali. Se não quiser, não precisa, mas fica à vontade. Você agora tem 30 segundos para divulgar o seu serviço. Eu vou pedir licença para não falar do meu serviço em específico, mas falar sobre o serviço de estética automotiva. Porque, assim como a Black aqui em Natal, existem várias empresas, vários profissionais também que, assim como eu, fazem um trabalho excelente e que só estão precisando de uma oportunidade. Às vezes o pessoal está acostumado com um serviço de lava-jato, com um serviço menos especializado e nunca se deu a oportunidade de visitar um estúdio, de conhecer um pouco mais do trabalho dos profissionais da área. Então hoje o meu convite não vai ser só para vocês visitarem a Black, conhecerem a Black, mas conhecerem outras empresas do segmento também, que também fazem trabalhos incríveis, HM, H2, Garagem Tech, temos hoje a V2 Automotivo, são vários parceiros, amigos, não são concorrentes, a gente se ajuda, a gente cresce junto e ter esse espaço hoje aqui, podendo falar sobre estética automotiva, estaria sendo muito injusto falando só de mim, sabendo que
que também tem outros profissionais e que também vão fazer esse serviço com muita excelência. Então, dê essa oportunidade. De repente, na sua rua pode ter alguém que está começando com estética automotiva também. Então, dê a oportunidade para esse cara. Às vezes, ele só precisa dessa oportunidade. Então, dê essa oportunidade, que assim como eu, várias pessoas precisam. Ei, fale. Eu sei que você vai... Fale. Rapaz, é porque ele sabe. Enquanto você falava, você falou em arrepiar, eu estava me arrepiando todo. Sim. Porque assim, rapaz, isso é fantástico. Ei, o que é que eu faço para o vencer na vida? Seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa melhor. Então, assim, é a lei da semeadura. Então, você colhe aquilo que você planta. Rapaz, eu acho fantástico isso. Eu não estou conversando com um homem de 70 anos de idade, não. Eu estou conversando com um rapaz de 26 anos de idade. E que, olha só, ele teve a oportunidade de... Chegou lá, Monier e disse, divulgue o seu negócio. Não vou divulgar o meu negócio, não. Vou falar sobre o serviço de estética. Olhe, aquele seu vizinho, aquela pessoa, aquele que está começando lá. Ele está começando também. Mas ele disse, vá lá. Talvez seja isso que ele esteja precisando. Rapaz, isso é fantástico. Olhe, como eu creio em Deus, eu digo para você o seguinte, não tem como você não vencer. Amém. Não tem como uma pessoa dessa não vencer. Amém. Né? Então, não tem. Ele decidiu ser uma pessoa melhor. Se ele é uma pessoa melhor, ele é um amigo melhor, ele é um filho melhor, ele é um pai melhor, ele é um empresário melhor, ele é melhor tudo. Então, assim, não tenho palavras, não. Não, e quando o Fábio estava falando, eu olhava assim para César e César suspirando aqui, porque realmente não é. E se você já tivesse assim uma empresa com 30 anos, pois é. Eu não me surpreenderia de você falar do segmento, mas o cara está começando, pois né? É. E não só falou do segmento, como citou várias outras empresas. Então, como é humildade, né? Como é importante. E ele sabe da importância, comercialmente falando agora, ele sabe da importância de falar sobre o segmento para que as pessoas conheçam. E eu vou dizer, eu sou cliente da Black, viu? Meu amigo. Acho que o meu carro nunca tinha passado por uma situação que ele passou na vida, como ele chegou lá. Eu cheguei, eu fiz, oxi, o meu carro tá onde? Eu nunca vi um carro vermelho parecer um espelho. Parecia um espelho. E foi ali o serviço básico, né? Porque a gente não tinha tempo e tal. E minha noiva, quando viu, disse, não, cadê o carro? Ela não ficou com ciúme, não? Comprou outro. Qual é o salão que você vai me levar agora? que conversa é essa? Ela tem mais ciúme do carro do que de mim. E assim, é um serviço muito bom. É um cara que realmente se dedica. O olho dele brilha quando ele faz aquilo ali. Realmente, porque... Ó, o tempo da gente indo embora, viu? O tempo da gente tá indo embora, que a conversa quando fica boa demais... Desliga aí, Cíntia, por favor. Quando a conversa fica boa demais, o tempo vai embora. Fábio, a gente inspirou, acredito que a gente hoje inspirou muito, muito. E eu queria que, para finalizar, você deixasse uma mensagem, além das que todas que você já deixou, mas que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão iniciando um negócio ou que estão no fundo do poço, como o César falou, ou que estão com alguma dificuldade e querem vencer na vida, ou que estão passando por um processo dolorido. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Acho que a mensagem que eu posso dar é a mensagem que eu vivo. Então, acredite em você, acredite no seu potencial, mesmo que você não tenha a melhor estrutura naquele momento, mas acredite em você, porque se você for bom, você vai vencer, você vai crescer. Tenha isso mais do que a estrutura, tenha a vontade. Porque se você tem a vontade, o seu cliente, a pessoa que está olhando para você, ela vai enxergar isso, ela vai ver esse seu diferencial. Então, faça as coisas por amor, não faça tudo ligado a dinheiro. O dinheiro ele vai ser uma consequência do que você faz. Então, se você faz uma coisa com excelência, o dinheiro ele vai ser consequência. E mais do que dinheiro, a satisfação de você ver o outro reconhecendo o seu trabalho, de assim como a Monia que falou, o carro ficou irreconhecível, para mim não tem preço, não tem nada que tenha mais valor do que isso. De surpreender o meu cliente, de poder dar uma nova perspectiva a algo que ele já via como desacreditado, como o carro, né? Muitos clientes chegam lá pra gente com o carro sem
sem nenhum desejo, né? Desacreditado que pode voltar a ser o que era. E a gente, com o nosso trabalho, com dedicação, a gente consegue ir lá fazer e entregar um bom resultado. Então, assim como eu, você também pode. Não veja o lado ruim de tudo. Veja o lado ruim, mas use ele como motivação para ir além, para entregar mais. Valorize a sua família, valorize as pessoas que estão do seu lado, seus colaboradores também. E a Black hoje está crescendo não só devido ao meu trabalho, mas é uma rede de pessoas que estão trabalhando em volta disso. Eduarda, meu colaborador Denilson também, Paulo, que também faz a parte de polimento solar na minha empresa. Então, só tenho a agradecer a todo mundo que soma com esse sonho, que contribui e que acredita, né? Então, você que tem esse sonho, que tem um desejo dentro de você, não desacredite, não ache que, depois eu faço. Faça agora, lute agora. Lute com a condição que você tem, que Deus vai te honrar e você vai vencer muito mais. Fábio, meu amigo, eu agradeço muito, mas muito pelo seu tempo, por ter vindo aqui conversar, trocar um pouquinho dessa sua experiência de vida, inspirar a gente, né? Tenho certeza que não só eu e César, mas todo mundo que está assistindo vai se inspirar muito com essa história, está se inspirando muito com essa história. Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço aqui a oportunidade. Como eu falei, nunca imaginei que ia estar aqui sentado em um podcast falando. Minha formação realmente hoje é a vida, né? Tá lá no dia a dia, tá treinando, fazendo. Então, não peço desculpa se falei um pouco errado, se me atrapalhei um pouco falando, porque realmente quem tá me formando é a vida. E isso é incrível, isso é fantástico, e só tenho a agradecer a oportunidade e é isso. Você nunca vai estar preparado, então faça mesmo sem estar preparado. Vá, se desafie, vá tremendo, que nem eu estava aqui no começo, mas rebole que vai dar certo. Acredite em você, o principal é isso, não desista, acredite em você, vai dar certo. Muito bem. Obrigado a Monier, né? Obrigado a Eli Fábio, Yuri, Leonardo, Cíntia, Vitor, né? Vitor, meu netinho, está prestes a nascer. E assim, uma mensagem que eu quero passar para o espectador, um apelo que eu quero fazer ao espectador. Você veja, reveja, assista esse podcast quantas vezes você julgar necessário. Perceba que muitas vezes, eu já disse isso algumas vezes, vou repetir, nós vamos para um filme e assistimos aquele filme pensando em outras pessoas. Mas as histórias se repetem. Em que momento de vida você está vivendo hoje que a gente conversou aqui? Pode ter certeza, né? O que eu vivo, um dia você viveu, ou então o que você vive hoje, eu já vivi algum dia. Então, você procure aprender com essas histórias que aqui passam. Então, na verdade, é muito bom, é inteligente nós aprendermos com os nossos próprios erros. Mas é sabedoria você aprender com o erro dos outros. Então, o erro que eu cometi, o erro que Fábio cometeu, você não precisa cometer. Nós já cometemos. Então, aprenda com as lições que aqui foi debatida. Então, assim, é muito importante isso. E o podcast César Augusto Conectando Histórias é para isso. É para nós aprendermos uns com os outros e nós transformarmos realmente esse mundo num mundo melhor. Nós somos desafiados a isso. Nós viemos aqui no mundo para isso, né? E o que esse jovem me ensinou aqui hoje foi fantástico. Assim, eu não sei se eu faria o que ele fez. Eu, com 26 anos de idade, com 4 anos de empresa, com 3 anos de empresa, e eu tenho uma oportunidade de divulgar a minha empresa e eu divulgar o negócio e ainda falar num que ele chama de parceiros e não concorrentes. Isso é fantástico, né? Então, esse jovem de 26 anos ensinou muito para esse idoso de 62 anos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal, por estarem conosco até aqui. Mande para sua mãe, para sua irmã, para o seu irmão, para aquela pessoa que está precisando ser inspirada com essas histórias. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.